Hoje nós vamos explorar esse tema que é de extrema importância e, do meu ponto de vista, necessidade, porque é sobre obesidade, restrição alimentar. E eu sei que muitos de vocês provavelmente já passaram, já tentaram dietas restritas, já tentaram ser forte. Não, dessa vez eu vou ser forte, desta vez eu vou até o fim. Já tentaram ser disciplinadas e disciplinados, mas até tiveram algum resultado. Às vezes perderam certa quantidade de peso, perderam alguns quilos, mas aquilo começa a se tornar uma tortura, começa a se tornar tão difícil que você não dá conta e num dado momento você desiste. E aí vem a frustração e muitas vezes, mais do que sentir-se frustrado ou frustrado, você sente-se culpada ou culpado por não ter chegado ao resultado que desejava. E isso é talvez a pior parte, porque a frustração já é por si só uma emoção muito prejudicial à sua biologia e, claro, às suas emoções. Mas a culpa é uma das piores emoções que o ser humano pode sentir. E você que me acompanha também já sabe que emoção afeta a nossa biologia, tanto para o bem, por assim dizer, quanto para o mal. Por quê? Emoções de alegria, de contentamento, de segurança, de bem-estar, dentre outras, de amor, aumentam e ou acionam a produção dos neurotransmissores ou hormônios chamados de hormônios da felicidade. São alguns, mas eu vou citar os 4 mais conhecidos que deram esse apelido para eles: ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina. Quem tem esses neurotransmissores sendo produzidos em equilíbrio na sua biologia, não tem como desenvolver doença crônica não transmissível. Já ao contrário, emoção de culpa, medo, frustração, raiva, vergonha ou outras dessa natureza acionam e ou aumentam a produção de cortisol, adrenalina e outras inas extremamente prejudiciais à biologia humana e causadoras, ou melhor, fomentadoras de inflamações diversas, especialmente inflamação crônica, que cria por si só uma biologia perfeita para as doenças crônicas não transmissíveis se desenvolverem, e outras também. Vem comigo, respira fundo, olhe para si mesma, para si mesmo, com mais acolhimento, menos julgamento e mais consciência, porque superar a obesidade é sobre elevar a sua consciência, o teu amor próprio e implementar mudanças, ainda que pequenas, mas consistentes, que vão produzir ao longo de um certo período resultados extraordinários. Não é sobre coisa mirabolante, não é. Mas é sobre consciência, é sobre se acolher, é sobre não se julgar ou reduzir o julgamento, pelo menos no início. É sobre tratar-se com mais amor, é sobre elevar o seu amor próprio, elevar a sua consciência das suas escolhas. Muitas vezes são feitas de maneira inconsciente, por isso que eu estou falando aqui de mais consciência, mais amor próprio ou auto-amor, se você preferir. A pessoa talvez é porque não é disciplinada, porque começa as coisas e não leva adiante, porque promete, mas não começa. Você já deve ter ouvido isso ou já passou por isso. E essas dietas que não produzem grandes resultados, principalmente a longo prazo, acabam muitas vezes com a possibilidade da pessoa reverter o quadro de obesidade, porque conforme ela vai se frustrando e desacreditando de si mesma, chega uma hora que ela desiste de tentar. E essa é uma das coisas mais tristes para quem está enfrentando toda e qualquer doença crônica não transmissível, não é só a obesidade. Porque todas elas têm base nos nossos hábitos. Hábitos esses que, apesar de eu chamar aqui de escolha, não estou falando de escolha consciente. Muitas vezes
foi só o que você aprendeu. Muitas vezes você não conhece outras alternativas, outras possibilidades. Muitas vezes, e o mais comum e também bastante importante, que nem todo mundo leva em consideração, você tem boas memórias, boas, muito entre aspas, boas memórias sobre aquelas práticas, aquelas escolhas, porque de alguma forma te proporcionaram prazer em alguns momentos. E nós sabemos que nem tudo que proporciona prazer em alguns momentos é benéfico para a nossa saúde e para a nossa vida. Como, por exemplo, drogas ilícitas, cocaína, crack, proporcionam prazer a algumas pessoas. Maconha também, cigarro, álcool, sim, o tabaco também, o álcool também. E não é desta maneira, buscando prazer imediato, que nós vencemos nenhuma doença crônica não transmissível, nem mesmo a obesidade. Mas o prazer imediato faz com que, a busca pelo prazer imediato faz com que as dietas restritivas, que é do que nós estamos falando, as restrições alimentares, tornem-se insuportáveis. Não é necessário se privar, restringir a alimentação para ter saúde, para vencer a obesidade e as outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até os cânceres. Não é necessário. É necessário, como eu disse, ter mais acolhimento consigo mesma, menos julgamento e mais consciência de quem eu sou, onde eu quero chegar, qual é o caminho que eu estou trilhando para chegar àquele lugar. Eu já quero te trazer algumas ferramentas práticas, eficazes. Uma das primeiras ferramentas que eu entrego na minha mentoria, tem várias, mas uma das primeiras é, ao invés de, principalmente com quem está com obesidade, mas geralmente também para hipertensão, diabetes, outras doenças cardiovasculares e até o câncer, sim, porque é muito sobre o que a gente coloca para dentro do corpo também. Também não é a única causa. É, como eu disse, multifatorial. Eu, ao invés de dizer, tire tal alimento, tire aquele alimento, faça isso, faça aquilo, não coma aquilo, não digo nada disso. Eu digo, comece por acrescentar à sua ingesta diária alimentos mais ricos em nutrientes. E por ricos em nutrientes, eu sempre sugiro alimentos vegetais, frescos e, se possível, orgânicos. Se não for possível orgânico, está tudo bem. Vegetais frescos, ricos em nutrientes, enriquece sobremaneira a sua biologia. Marianilde, está me mandando comer mais ao invés de... não precisa tirar nada. Acrescente. Acrescente também, adeque, equilibre a sua ingesta diária de água e água de boa qualidade. Para compensar, logo no início, se você que está acostumado a comer ultraprocessados, embutidos, alimentos industrializados de um modo geral, e de repente você começa a acrescentar vegetais frescos e orgânicos. Maria, eu não consigo acrescentar vegetais frescos e orgânicos. Ok, vegetais frescos. Diariamente na sua ingesta, adivinha o que vai acontecer contigo, com a sua biologia? Você vai ter mais energia. O teu corpo vai ter mais energia por causa da riqueza nutricional que você começa a ingerir, mas também porque o teu corpo começa a gastar menos energia para fazer a digestão dos alimentos, para administrar esses alimentos. Porque os vegetais frescos e orgânicos são infinitamente mais fáceis de administrar, de serem digeridos, do que os ultraprocessados de um modo geral. E também muito mais propício do seu corpo, tão logo começa a se recuperar, absorver tais nutrientes. Porque não é só ingerir, é preciso criar a condição ideal para que o teu corpo consiga aproveitar esses nutrientes. Quando você aumenta a ingesta de vegetais frescos e orgânicos, você muda toda a sua biologia em pouco tempo e adquire condições para tratar a doença crônica não transmissível.
Você adquire condição para isso. Porque você adquire mais energia física, mental e emocional. E se você ajusta a ingesta de água, além de uma série de outros processos que a água vai trabalhar, ela vai ajudar a desintoxicar o teu corpo. Do mesmo jeito que a água limpa por fora, ela limpa por dentro. Mas ela também hidrata, ela hidrata seu cérebro, o meu cérebro, as nossas células cerebrais também precisam de hidratação. Aliás, boa parte, mais de 70% do nosso corpo inteiro, do cérebro não é diferente, é água. E se não chega água suficiente, muita coisa nociva para a tua saúde vai acontecendo. Ah, Maria Nilde, não consigo colocar as duas ferramentas, eu não consigo incluir alimentos frescos, vegetais, na minha ingesta imediatamente. Mas eu consigo ajustar a água, tá tudo bem? Tá tudo bem, é um passo de cada vez. E quando aquilo tiver se tornado rotina, tiver se tornado um hábito, você então parte para o próximo passo. Porque muitas pessoas, você não é anormal, não há nada de errado se você não consegue fazer isso. É comum que a gente não consiga implementar muitas mudanças e manter constância nessas mudanças de uma vez só. Por isso a gente precisa entender que é simples, mas não é fácil. Simplicidade é diferente de facilidade. Simplicidade é porque, como eu estou te dizendo, são ferramentas simples. Eu ajustei a ingesta de água e estou conseguindo manter aquela ingesta diariamente. É óbvio que a minha saúde vai se elevar. Que aquela doença crônica, embora não se resolva só com a ingesta de água, ela vai reduzir. A minha energia física, mental e emocional vai aumentar. E aí então eu vou ter condições de implementar novas ferramentas, novos hábitos e assim caminhar de encontro a uma saúde elevada. É assim que acontece. Uma vez que você adotou, fez uma nova escolha e está tornando aquilo constante, relaxe. E lembra-te da certeza de eu estou fazendo. Então o resultado é certo. É simples assim. Ah, Maria Nilde, eu quero saber em quanto tempo vai vir o resultado. Daí é difícil. Depende da pessoa, depende da doença, depende da quantidade de novos hábitos adotados e mantidos, depende de uma série de fatores. Então, dificilmente a gente pode estabelecer prazo. É claro, quando a pessoa está na mentoria, a gente pode prever. Por isso a mentoria tem duração de 4 meses. Porque eu sei que toda pessoa, não importa qual ou quais doenças crônicas não transmissíveis esteja enfrentando, se durante 4 meses ela implementar pelo menos 50% das ferramentas que vai receber, certeza que ela vai ter resultado. Certeza absoluta. Até hoje nunca teve uma situação que fosse diferente. Então, isso é um prazo? Não, isso não é um prazo para todo mundo. Isso é uma garantia de que todo mundo que implementar vai obter resultados. Todas as pessoas vão sair com zero de questão. É possível que algumas ainda tenham alguma resquício de questão, mas ela já terá bagagem de conhecimentos e de ferramentas suficiente para sanar. É por isso que todo mundo tem resultados elevados. Mas não tem como dar um prazo, porque cada pessoa é um indivíduo. E uma série, a gente chama de individualidade biológica cientificamente. Exatamente para dizer que você é um indivíduo, mas não é só biológico. Existe uma individualidade biológica, existe, isso é importante, de extrema importância. Mas existe a tua história de vida, as tuas experiências, os teus costumes, a tua cultura familiar, regional. Existe uma série de fatores que também corroboram para isso. Trouxe aqui ferramentas práticas que você pode implementar hoje mesmo na sua vida, ou começar amanhã cedo se preferir, mas começa hoje, já no jantar, já na sua ceia, começa agora, devagar, um passo de cada vez. Um beijo grande, até lá.